Bom, nossa 12ª aula hoje, né? E nós vamos lá para a página 44, onde nós ficamos na semana passada. Ainda falando sobre batismo, estudo de batismo, tá? Que é a última aula, e eu quero animá-los, incentivá-los a fazer usar esse material. É como eu falei para vocês aí no decorrer nossos estudos do módulo, que é algo assim bem transferível, né? E esse material aqui é para as pessoas que já conhecem Jesus, os que já entraram no relacionamento com Deus, e estão nessa preparação até mesmo para o batismo, né? Então, usem, vai ser muito bom para cada um de vocês estarem utilizando-o com outros. Pois bem, então na página de número 44, nós vamos falar sobre o batismo em água, símbolo do novo nascimento. Lembrem, o batismo em água não é algo assim, o mais essencial, o mais importante. É importante? É, porque símbolos também são importantes. Mas o que é mais importante não é o símbolo em si, é a realidade. E nós já falamos sobre isso, que é o novo nascimento, né? Que é o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o batismo em água, o símbolo do novo nascimento. O batismo em água não salva. Já está muito claro aqui, né? Que o batismo em água ele não salva, porque símbolos não transformam vidas. Já o batismo com o Espírito Santo salva, porque ele nos regenera, nos fazendo novas pessoas no momento em que colocamos nossa confiança em Jesus. Ele passa a habitar em nossas vidas e nos faz parte da sua família, seu corpo, ou seja, a igreja. E eu pensei para, assim, ratificar, né, essa ideia no versículo lá de Efésios, capítulo 2, versículo 19, né, onde fala que nós somos agora da igreja, o corpo de Cristo. E é uma das metáforas, né? Uma das metáforas da igreja, melhor dizendo, a família. Nós fazemos parte dessa família, da família de Deus. Então, ele nos coloca dentro da sua família, no momento em que nós nascemos de novo. Ele passa a habitar em nós e nos coloca dentro da sua família, que é o seu corpo, a sua igreja. O batismo de João era uma indicação de que as pessoas tinham se arrependido. Então, eu vejo o batismo de João, o batismo hoje e o batismo de João Batista. O batismo antes do batismo com o Espírito Santo e o batismo depois do batismo com o Espírito Santo. Há uma diferença. Então, o batismo de João, ele simbolizava, indicava aquelas pessoas que realmente tinham se arrependido. Apenas. O batismo cristão era uma indicação de que eles, número 1, se arrependeram dos seus pecados. Número 1, posso colocar assim para nós entendermos melhor. E número 2, creram no Senhor Jesus Cristo. E nasceram de novo, que fica no número 2. Essa questão de arrependimento, fé e o novo nascimento. Através do batismo, as pessoas declaram que são discípulas ou discípulos de Jesus. Mateus capítulo 28, versículo 19, fala da maneira como este batismo deveria ser feito. E nós vamos para lá, para o livro de João, aliás, para o livro de Mateus, né? Os que estão fazendo a correção aí, vão corrigindo esses pequenos erros, né? Que são inevitáveis. Mateus, vamos para o livro de Mateus, capítulo 28, né? Versículo 19, que fala
Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então, essa foi a ordem que Jesus deixou para os seus discípulos e, consequentemente, para os discípulos que viriam depois, né, para a igreja. Esse versículo fala que devemos batizar no nome do Pai, né, e batizar no nome do Filho e batizar no nome do Espírito Santo. Note bem que nós podemos ver aqui nesse versículo 19 de Mateus 28, a Trindade sendo envolvida nesse versículo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesse versículo, a repetição dos três nomes indica a repetição do ato de imersão 3 vezes, e não simplesmente falar os 3 nomes do Deus triuno. Ou seja, eu não posso dizer, eu te batizo hoje no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e dar um mergulho apenas. Não é isso que o versículo está dizendo. Cada mergulho representa a obra de Deus, né? Cada mergulho, então são 3 no caso, representa a obra de Deus. Que obra? A obra do Pai, né? Cada um especificamente. Qual foi a obra do Pai nesse processo da salvação? Ele nos escolheu. Então, o Pai, ele teve um papel muito importante na nossa salvação, nos escolhendo antes da fundação do mundo. E nós podemos, como eu falei agora há pouco, ratificar isso, usar a Bíblia, né, para mostrar isso com muita clareza, lá em Efésios, capítulo 1. O apóstolo Paulo, ele nos admoesta, né, adverte lá em Efésios, capítulo 1, sobre a obra de cada um. A obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo na nossa salvação. Então, o Pai, ele veio para nos escolher, nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4, fala sobre essa questão. E o Filho? Qual foi o papel do Filho nesse processo? O Filho realizou nossa salvação, morrendo na cruz, ou seja, ele nos redimiu, né? Ele nos resgatou da escravidão, do pecado, morrendo no nosso lugar. Também, lá em Efésios capítulo 1, fala sobre essa questão. E a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo aplicou a salvação às nossas vidas, nos regenerando. E eu posso também colocar aqui a questão do selo, né? Nos selou, para que nós pudéssemos realmente agora ser, como ele diz lá no capítulo 1, no versículo 13 e 14 de Efésios, ele diz que ele nos selou para o dia da redenção, né? Ele nos selou. Somos selados pelo Espírito Santo. Então, nós podemos ver a obra da Trindade, né? Sendo assim muito clara, muito clarificada nas nossas vidas. Cada um com um papel diferente, mas muito importante para cada um de nós. Por isso que são 3 mergulhos. O mergulho no nome do Pai, primeiro mergulho. O mergulho no nome do Filho, segundo mergulho. E o terceiro e último mergulho no nome do Espírito Santo. Para, assim, reiterar o processo de cada um, a obra de cada um nas nossas vidas. Vamos ler alguns trechos que descrevem os primeiros batismos deste tipo, ou seja, no tipo que nós acabamos de ler, no nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Nós vamos entrar aí em vários trechos, né, que falam sobre
este tipo de batismo. Vamos lá, primeiro trecho que nós vamos ver agora é Atos capítulo 2, né? Lá quando a igreja começou, no dia de Pentecostes, quando Deus deu o Espírito Santo aos seus seguidores, começando a sua igreja. Vamos ver lá em Atos capítulo 2 como começou esse processo após a descida do Espírito Santo, após iniciar a igreja de Jesus Cristo. Versículo 37 de Atos capítulo 2 fala o seguinte: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Ou seja, a mensagem que Pedro anunciou os levou a uma profunda tristeza e arrependimento, porque eles reconheceram seus pecados e sua culpa por terem crucificado Jesus. Esse é o contexto, né? Eles queriam o perdão, e no versículo 38 diz: respondeu-lhes Pedro. Eles perguntaram: o que faremos, né, irmãos? E Pedro responde, versículo 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Esse para aí, irmãos, pode grifar na sua Bíblia. Não é uma boa palavra para cá, tá? Esse para aí pode ser por causa, tá bom? Não para, é por causa. Pode dar uma ajeitadinha aí, né? No para aí. E cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo. Esse para pode ser traduzido como por causa, né? Por causa da remissão ou perdão dos pecados. Então, em nome de Jesus Cristo, por causa da remissão dos vossos pecados, ou seja, o perdão, e recebereis o dom do remissão, né? Coloquei aí já, o dom do Espírito Santo. Esse trecho, como está explicado aqui, muito bem explicado, por sinal, é um pouco difícil e pode levantar várias perguntas. Primeiramente, a primeira pergunta que pode surgir é que não aparece a palavra fé, não é mencionado fé. Se alguém questionar você, por que esse texto não menciona fé? E diz aqui o seguinte: a aceitação da palavra no versículo 41, essa é a resposta, tá? A resposta para essa pergunta é: a aceitação da palavra no versículo 41 indica muito claramente que houve fé na mensagem que Pedro pregou sobre Jesus. Então, assim, de forma muito sutil, queira ou não, a palavra fé está sendo implícita, né, nesse versículo 41. Porque se eles aceitaram a palavra, isso era resultado, né, da fé que eles tinham em Jesus, por causa da mensagem que Pedro anunciou. Então, muito claro isso. Se alguém questionar, né? A segunda questão aí, a segunda pergunta, né, é a preposição, segundo, a preposição para, que nós já falamos para vocês darem uma corrigida nisso, aparentemente indica remissão dos pecados, que a remissão dos pecados veio, né, como consequência ou resultado do batismo, né? Dá a entender assim, por causa do para que está aí. Então, por isso que eu disse que o para não está muito bem, não foi muito bem colocado aí. Não é para, é por causa. Não é isso? Indicando que o batismo não tira o pecado.
mas simboliza a purificação do pecado que já aconteceu como consequência da fé. Então, na verdade, se ficar assim, vai dar a entender que o batismo, ele salva. Mas, na verdade, o batismo em águas não salva. O que salva é o batismo com o Espírito Santo. Águas é um símbolo daquilo, da realidade que já aconteceu, por meio da fé. Luiz. Bem, esse é o segundo ponto, né? Se alguém questionar você, por exemplo, um dia. No terceiro, que é o seguinte, o dom que eles iriam logo receber é o próprio Espírito Santo, não o dom de línguas. Note bem para essa nota bem interessante. Eles iriam receber logo o Espírito Santo, e não simplesmente o dom de línguas. Pode alguém questionar. Se vocês têm o Espírito Santo, por que vocês não falam em línguas, digamos? Né? E o quarto aí. A presença do Espírito Santo na vida da pessoa é a consequência do perdão. A presença do Espírito Santo na vida da pessoa é o resultado, né? A consequência é o resultado do perdão de Deus nas nossas vidas, né? E o quinto, o livro de Atos sempre fala do batismo em nome de Jesus Cristo e não no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se alguém questionar também. Por que isso? Porque só fala em nome de Jesus Cristo e não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como nós lemos lá em Mateus, capítulo 28. A resposta simples é que Lucas não estava fornecendo a fórmula ou o modo de batismo. Ele simplesmente estava diferenciando, né, distinguindo entre o batismo de João e o batismo de Jesus. Pergunta, qual o batismo de João? Que enfatizava o batismo de João Batista. E nós já estudamos que era o arrependimento. E a diferença entre o batismo de João e o batismo agora de Jesus, que Lucas está enfatizando, está distinguindo essa diferença, é que o batismo de João era diferente do batismo após o batismo com o Espírito Santo, que realmente não somente era o arrependimento, mas envolvia a fé, né, aquelas pessoas que criam e automaticamente nasceram de novo. A gente já viu sobre essa questão também. Então, Lucas enfatizou justamente isso. E versículo 41, né, diz o seguinte, de Atos, capítulo 2. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de 3.000 pessoas. Primeiramente, as pessoas aceitaram ou creram, né, na mensagem que Pedro anunciou. Por isso, eles reconheceram seu pecado. Então, primeiramente, eles tiveram que crer na palavra, aceitaram a palavra, se submeteram à palavra, creram na mensagem que Pedro anunciou. E depois eles se submeteram ao batismo em águas. Por eles reconhecerem a necessidade de perdão, se arrependeram das suas velhas vidas. Então, eles reconheceram isso, né? A necessidade do perdão de Deus. E se arrependeram de suas velhas vidas e, posteriormente, foram batizados, né? Por isso, Deus deu a remissão ou perdão dos pecados a eles. Deus os perdoou, em outras palavras. Com esta nova vida, eles receberam o Espírito Santo, né? Eles ouviram a palavra, creram na palavra e se arrependeram
e nesse pacote aí, Deus colocou dentro deles o Espírito Santo. E depois do Espírito Santo, eles receberam, né, o batismo em águas. Foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, foi o primeiro grupo lá de Atos, capítulo 2. Essas pessoas foram batizadas, sim, em nome do Pai, em nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Por quê? Porque confiaram, creram, depositaram sua confiança no Senhor e foram realmente transformadas por Deus. Agora, Atos capítulo 12, nós vamos ver uma outra situação, né? Pessoas que realmente foram batizadas também, mas que também tiveram uma experiência do novo nascimento, do batismo com o Espírito Santo, primeiramente. Pela primeira vez, o evangelho foi anunciado por um homem que não era um apóstolo. A um grupo de pessoas que não eram também judeus. Versículo 12 de Atos, capítulo 8, diz o seguinte: quando, porém, deram crédito, né, a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Eles creram na mensagem de Filipe, primeiramente. Imediatamente depois disso foram batizados. Então, houve um processo na vida dessas pessoas. Elas simplesmente não foram batizadas, primeiramente. Não, o batismo não foi um ato religioso, não, mas foi fruto de uma vida transformada. E eu já falei para vocês, se não tem vida transformada, o batismo não tem nenhuma valia, né? É só um banho qualquer. Então, aqui Filipe os batizou, mas eles realmente tiveram vidas restauradas por Deus, porque creram na mensagem que Filipe anunciou a eles. O caso de Filipe, né? E outro caso é lá do eunuco, Atos capítulo 6, 36 a 39. Nesse trecho, temos um exemplo de um batismo que nos dá a evidência de que o batismo foi por imersão. Imersão significa mergulho, né? Não simplesmente jogar um pouco de água na cabeça. Neste caso, Deus mandou Filipe, um evangelista, para seguir por um caminho onde ele encontraria um eunuco, ou seja, um oficial da rainha da Etiópia, que estava lendo a Bíblia. Filipe usou esta oportunidade para compartilhar Cristo com ele durante a sua viagem. E o oficial reconheceu que Jesus é o Messias de quem as Escrituras falavam. Vamos ver o caso lá de Filipe e eunuco, em Atos capítulo 8, a partir do versículo 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Então ele estava realmente entendendo que ele precisaria ser batizado, porque ele já cria em Jesus, né? Então, olha, o que eu já creio em Jesus, né? Eu confiei em Jesus, eu entreguei minha vida a Jesus, eu tenho intimidade com Jesus. Olha que água. Tem alguma coisa que impeça que eu seja batizado? A pergunta que ele fez para Filipe, né? Eles só puderam realizar o batismo quando eles creram. Eles só puderam realizar o batismo quando eles chegaram a um lugar com água. Então foi muita água, onde tinha muita água. Não foi simplesmente, como diz aqui, não usaram, o Filipe não usou apenas uma garrafa, não foi usada uma garrafa para derramar sobre ele, o eunuco, mas ele estava perto, em frente
a um rio ou um ribeirão no qual ele podia mergulhar o eunuco, né? Então, o batismo é isso. A palavra batismo significa mergulho total. Então, não é apenas jogar água, um pouquinho de água, né? Como nós podemos ver hoje, batismo por, como é o nome? Não é imersão, é aspersão, né? Então, o batismo por aspersão, ele não é bíblico, digamos assim. O bíblico é o batismo por imersão, justamente por conta da palavra batismo, que é mergulho mesmo. Tá? Eu acho que parou aí, né? Faltou essa parte aí, né? Pois bem, então, versículo 37 agora, né? Lá de Atos capítulo 8. Filipe respondeu, é lícito, respondendo a pergunta do eunuco, né? Eis aqui água, que importa que seja eu batizado? Filipe responde, olha, é correto, é provável. Se crês de todo o coração, né? Você pode ser batizado, sim, mas se você crer de todo o seu coração. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, ele estava declarando com a sua própria boca que ele cria que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Filho de Deus. É uma declaração pública, né, do eunuco. É 28 aí, número 28. Filipe declarou que para a realização do batismo, uma pessoa tem que confessar que crê ou que tem fé em Jesus, né? Então, se a pessoa não declara isso, ou não confessa isso, ela não poderá de forma alguma ser batizada em água, porque, na verdade, ela não tem a realidade. Então, para que o símbolo, se não tem a realidade? Versículo 38. Então, mandou parar o carro, ambos desceram a água, ou seja, aquele rio, né? E Filipe batizou o eunuco. Versículo 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. Ou seja, Deus de repente tirou Filipe do lugar de uma maneira sobrenatural. Aqui eu posso ver também a questão do arrebatamento, né? Ele foi arrebatado, ele foi levado por Deus para um outro local. Não o vendo mais, o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria, cheio de júbilo. O fato de que eles desceram e saíram da água indica que eles foram batizados por imersão, não apenas por aspersão, jogando água na sua cabeça. O batismo por aspersão, que é a questão de jogar água, apenas um pouquinho de água, só começou a ser praticado depois de 1000 anos, né, da história da igreja. Imagina isso. 1000 anos, meus queridos. Ou seja, talvez aqui fosse, sei lá, anos 90, anos 80, e isso só foi lá para 1100, né, depois de Cristo, que foi realmente começado essa questão de batismo por aspersão. Não sei se vocês têm uma pergunta, mas eu me vem à mente uma pergunta, né? Nesse ponto aqui. É possível uma pessoa ser batizada hoje por aspersão? É provável? E vou respondendo já para vocês. Sim, é provável. Como? Só se ela não tiver condições de locomoção para ser batizada por imersão.
Mas, do contrário, por que não imergir, ao invés de aspergir? Correto? Então, é provável. Sei lá, uma pessoa muito doente, uma pessoa de muita idade, que não tem condições, ou é alérgica a alguma coisa, né, a água, sei lá, alguma... Enfim, dependendo da situação. É uma possibilidade. Mas, tirando isso, não. Tá bom? Só para abrir esse parêntese aí para vocês. Agora, em Atos, capítulo 10, versículo 47, também tem uma outra situação lá, onde eles foram realmente batizados por imersão. Atos 10. Pela primeira vez, os gentios creram e receberam o Espírito Santo. Isto aconteceu na casa de Cornélio. A história que já mencionamos no começo desta lição. Versículo 44 de Atos 10. Ainda Pedro falava estas coisas, ou seja, ele estava anunciando a Jesus, pregando o evangelho para eles. Quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Eles ouviram a palavra e creram na palavra. Então, eles receberam o Espírito Santo no momento que Pedro estava pregando a palavra para eles. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios, os não-judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo. Então, houve uma admiração, né, daquelas pessoas que estavam com Pedro ali. Os judeus que foram com Pedro ficaram admirados, porque também sobre os gentios estava sendo derramado também o Espírito Santo. Versículo 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Olha esse detalhe muito interessante aqui. O dom de línguas foi dado de acordo com a Bíblia, não de acordo com o homem, não de acordo com a religiosidade, mas de acordo com a Bíblia. Como sinal para os judeus. O sinal era para os judeus e não para os gentios. Hoje, o dom de língua não deve ser sinal, porque nós somos gentios e a Bíblia já encerrou. Não há necessidade mais hoje de alguém falar em outra língua. E outra coisa, não era língua desconhecida, que nós chamamos hoje de línguas estáticas, né? Mas línguas das nações, que realmente existiam no contexto por ali, na circunvizinhança daquela época. Era muito interessante isso, tá? Então, aqui era uma prova visível que os não-judeus receberam o Espírito Santo. E por isso que eles falaram em língua para que os judeus que estavam ali pudessem, como a gente viu no versículo anterior, se admirarem. Poxa vida, até eles também estão recebendo o Espírito Santo, porque eles estão falando outros idiomas. Então perguntou Pedro, versículo 47, porventura pode alguém recusar a água para que sejam batizados desde que, assim como nós recebemos o Espírito Santo? E ordenou, versículo 48, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então, lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Número 30 aí, da sua apostila. Deus daria o Espírito Santo para alguém que não conhece a Jesus? Não. Certamente não, né? Não. Eles foram batizados com o Espírito Santo, primeiramente. Então, não foi batismo em água, primeiramente. Primeiro foi com o Espírito Santo. E depois, água. Depois de serem batizados com o Espírito Santo, Pedro notou que, logicamente,
eles poderiam ser, ou podiam ser batizados em água, que é o próximo passo, que não é o contrário, né? Hoje nós podemos ver na religiosidade aí, as pessoas lotando ônibus, né, indo para as praias, para as piscinas. Quem quer ser batizado hoje? E coloca um monte de gente para ser batizado, que na verdade nem tem intimidade com Deus. Isso é perigoso. Considerando isto, por que não se encontra na palavra de Deus o batismo de bebês? É favorável, é bíblico batizar bebês? Bebês que foram batizados? A resposta é não. Eles não creram, ou eles não creram, ou não creem, né, os bebês. Por que a gente não pode batizar bebês? Ou crianças? Porque elas ainda não creem. Ou seja, elas ainda não receberam, né, o Espírito Santo. Por isso que não batizamos bebês. Correto? Vamos para um exemplo aqui. No dia do seu casamento, no dia do seu nascimento, um homem recebeu uma aliança. No dia em que ele noivou, sua noiva ofereceu uma aliança para ele. Ele recusou, falando que já tinha recebido uma aliança da sua mãe quando nasceu, e não precisava de outra. Mas a noiva insistiu. Ela falou que estava oferecendo um símbolo do seu relacionamento desse momento. Qualquer símbolo que ele havia recebido antes não tinha nada a ver com o relacionamento entre os dois. Mas ele ainda recusou, porque recebeu uma aliança de sua mãe. Acaba teimoso. O batismo é como uma aliança. É como uma aliança, que é um símbolo de um relacionamento, de casamento. Uma aliança recebida antes do noivado não tem sentido. Pode ser que seja muito sentimental, mas não é um símbolo apropriado. O batismo é um símbolo do seu relacionamento com Cristo. Qualquer tipo de batismo que você recebeu antes de nascer de novo em Cristo não tem sentido. Entende? Continuando o exemplo. Havia mais 2 homens. Um homem solteiro estava querendo uma esposa. Então ele comprou uma aliança e pensou, agora eu estou casado. O segundo homem casado perdeu a sua aliança. E ele chorou muito, porque pensou que não estava mais casado. No primeiro caso, o homem tinha o símbolo, mas não o relacionamento. No segundo caso, o homem tinha o relacionamento, mas não o símbolo. Comparando o batismo com uma aliança, o homem que é batizado, mas não tem intimidade com Jesus, não conhece a Jesus, esse homem não é salvo. Ou a mulher. Por outro lado, o homem que conhece a Jesus, mas ainda não se batizou, também ele é salvo, ele está salvo. A esse último, só falta o símbolo, que é o batismo, né, em águas. Mas ele tem a salvação. Correto? Muito claro isso, né? Então, a pergunta é, por que batizamos? Página de número 47. Número 1, porque batizamos, é porque Cristo mandou, né? Mateus 28, 19. Já estudamos esse versículo. Jesus mandou que fizéssemos discípulos. O primeiro passo em fazer discípulos é batizá-los. Então, batizamos por isso. É uma ordem de Jesus, é um mandado de Jesus. Por que batizamos? Número 2, porque Cristo deu o exemplo, né? Lá em Mateus, capítulo 3, a partir do versículo 14 a 17. Ele deu o exemplo. Cristo não precisava do símbolo de uma nova vida, porque ele não tinha uma natureza pecaminosa, como nós temos.
mas ele nos deixou o exemplo para seguirmos. Então, batizamos porque Cristo deu exemplo. Então, se ele mesmo foi batizado, por que não podemos também ser? Então, número 1, porque Cristo mandou. Número 2, porque ele deu o exemplo. E número 3, por que batizamos? Batizamos para testificar da nossa purificação e da nova vida em Cristo. Para testemunhar, né, perante as pessoas, publicamente, que agora os nossos pecados foram purificados, perdoados, e que agora temos uma nova vida. É para isso que batizamos. Por que batizamos? É uma boa oportunidade para as pessoas testemunhar e falar de como Deus transformou as suas vidas. Por que batizamos? Batizamos para simbolizar o batismo com o Espírito Santo. Qual a diferença entre o batismo agora atual e o batismo de João? O batismo de João era porque as pessoas estavam se arrependendo, e agora é para simbolizar o batismo com o Espírito Santo que aconteceu em Atos capítulo 2. E que cremos em Jesus, que nascemos de novo e que nós somos novas criaturas. Para simbolizar isso. Por que batizamos? Número 5. Para declarar publicamente que estamos sob a autoridade e a proteção do Deus triuno. Qual é o Deus triuno que está dizendo aqui? Quem é o Deus triuno? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Já falamos sobre a obra de cada um, né? Queremos lembrar a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo na nossa salvação. Qual foi a obra do Pai? Nos escolhendo antes da fundação do mundo. Qual foi a obra do Filho? Morrendo na cruz para nos redimir dos nossos pecados, para perdoar os nossos pecados. E qual é a obra do Espírito Santo? Nos regenerando, nos selando e morando dentro de cada um de nós. Então, nós declaramos publicamente essas verdades aí no batismo, em água. Muito bem, alguma questão até aqui, meus queridos? Para lembrarmos, para perguntar, para testemunhar, para reiterar, tem alguma coisa que os irmãos possam falar? Nós vamos usar para a última parte aqui, tá? Então, eu vou terminar essa parte, depois vocês podem comentar, tá bom? Segure sua pergunta lá, o seu comentário. No dia do batismo, aqui no meio da página 47. No dia do batismo, lembre-se de que você não estará mais salvo depois de sair da água do que você está salvo agora. Mesmo assim, esse dia é muito especial para comemorar o que Deus já fez na sua vida. Então, é muito importante no dia do seu batismo. Esse é o número 1. Número 2, prepare um testemunho breve sobre como você chegou a entrar num relacionamento com o Senhor. Então, prepare. Eu estou sabendo aí, a gente está se organizando, né, para um batismo no dia 3 aí de outubro. Você que vai ser batizado ou batizada, já prepare o seu testemunho de como você conheceu Jesus, de como ele transformou a sua vida, e isso vai ser muito impactante para os seus amigos, vizinhos, parentes, que estarão lá. Pode convidar mesmo, é um dos pontos aqui, né? Pode convidar os seus amigos, para eles irem ouvir o que Deus tem feito na sua vida. Prepare esse testemunho. Eu gosto muito disso. Né? Então, a ênfase deve ser o Senhor. Gente, não vá falar de uma pessoa. Ah, eu estou aqui no batismo hoje porque o irmão fulano de tal,
me fez isso na minha vida e fez aquilo na minha vida, e eu estou por ele hoje aqui. Ele me incentivou a chegar aqui. Não é um bom testemunho, tá? O bom testemunho é: o Senhor transformou a minha vida. Pode até dizer que ele usou o irmão, mas o Senhor usou o irmão fulano de tal. Ele compartilhou da palavra comigo, a palavra de Deus, o Evangelho. E eu conheci Jesus. Hoje eu sou uma pessoa diferente. Uma vida transformada, uma vida mudada. Graças ao Senhor. E Deus usou que foi o irmão fulano de tal para compartilhar comigo. Isso é um bom testemunho também. Tá bom? Então a ênfase tem que ser no Senhor. Número 3. Convide seus amigos e familiares para assistirem. Isso é muito bom. Convide. E isto pode ser um grande testemunho para eles e um grande momento, uma grande oportunidade para eles ouvirem aquilo que Deus fez na sua vida, está fazendo ainda. Chame seus amigos, chame seus vizinhos, seus familiares, seus colegas de escola, faculdade, pode levar todo mundo. Não tem problema nenhum, não. Olha, escolha roupas mais grossas, que possam ficar molhadas, sem serem transparentes. Né? Então, é importante que a sua roupa que você vai levar, vá com uma roupa bem adequada. Não roupas finas, né? Mas roupas grossas, que possam molhar e não possam parecer algo diferente, digamos assim, né? Número 5, leve roupas enxutas, toalha e um saco plástico para colocar roupas molhadas. Importante isso, não esquecer, né? Desses detalhes aí. Leve suas roupas enxutas, sua toalha enxuta, um saco plástico ou 2, uma sacolinha para colocar, para não chegar na hora, irmão, me presta uma sacola aí. Aí o irmão levou só a dele. Ou não tem, né? Aí fica complicado. Prepare seu coração com atitude de oração durante o dia, antes do batismo. Que aquele dia, desde manhã, ou um dia anterior, fique mesmo assim, orando, se colocando diante de Deus. Pô, Senhor, amanhã vai ser meu batismo. Senhor, ajuda com que realmente eu esteja muito, assim, com o coração muito quebrantado, muito humilhado na tua presença. E ajuda as pessoas que vão te entrar, Senhor, que possam realmente sair dali com seus corações transbordantes de alegria e com a presença de Jesus nas suas vidas. 7. Quando você entrar na água, perguntarão a você se houve um momento em que você reconheceu seu pecado e entrou num relacionamento com Jesus Cristo. Alguém vai te perguntar isso, né? Depois de responder que sim, esteja preparado ou preparada para dar um breve testemunho sobre sua conversão. Não é um testemunho gigantesco de 3 horas de tempo. Não, uns 2 ou 3 minutos é suficiente. 4 minutos para você abrir seu coração e falar de como Deus transformou sua vida. Depois você vai ajoelhar-se na água, com pouca força atrás da cabeça, né? O líder vai colocá-lo embaixo da água, para frente, mergulhado na água. Por isso tem que ser um local onde tenha pouca água, né? Que não vá afogar as pessoas. Pouca água, um local de pouca água. Não muita água, ou seja, muito fundo, né? Porque você vai ter que se ajoelhar. E vai colocá-lo embaixo da água para frente. Para frente 3 vezes. E vai, né, mergulhar você para frente 3 vezes. Antes de sair da água, terá uma oração. Alguém vai pedir: irmão, fulano de tal, ore por essa pessoa que foi batizada agora. Para que Deus realmente continue trabalhando nas suas vidas, dando sabedoria da palavra, e que essa pessoa realmente reflita o caráter de Deus enquanto ela viver. Então, esses são os conselhos, né, o aconselhamento para o dia do seu batismo. As dicas, né? Bora buscando algo mais. Página 48.
bem rapidinho, tá? Leia Mateus 3. O batismo de João era uma preparação para a chegada de Jesus. Jesus foi batizado para se identificar com os pecadores e para nos dar o exemplo. Já falamos sobre isso, né? Não adianta ser batizado se não houver o fruto de uma vida transformada. Mateus, capítulo 3, versículo 8. O batismo em água é um símbolo do batismo com o Espírito Santo. Leia Mateus 28, né? Agora leia Mateus 28. As últimas instruções de Jesus foram sobre como fazer discípulos. Mateus 28, 19. O batismo é um dos primeiros passos para fazer discípulos. Leia Atos 2. Já lemos alguns desses trechos. Desta vez, queremos focalizar o batismo. Pedro mandou as pessoas arrependidas se batizarem para dar testemunho do seu arrependimento e fé no Senhor Jesus. Atos 2:38. Os que aceitaram a palavra foram batizados. Atos 2:41. As pessoas que creram no evangelho que Filipe pregou, Atos 8, né? Foram batizadas, Atos 8:12. Filipe concordou em batizar o eunuco porque ele creu que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Atos 8:37. Leia Atos 10. Os gentios foram batizados porque receberam o Espírito Santo. Atos 10:47. Eles foram batizados pelo Espírito Santo porque houve arrependimento dos seus pecados. Atos, acho que é 10:43, não é isso? Atos 8:43 aqui está dizendo. Leia Atos 19. Leia Atos 19. Os gentios foram batizados porque receberam o Espírito Santo quando creram. Eles foram batizados pelo Espírito Santo porque houve arrependimento dos pecados. Perdão. Neste capítulo, encontramos uma situação fora do normal. Por quê? Eles não receberam o Espírito Santo antes de serem batizados. Porque eles foram batizados por João para simbolizar o arrependimento. Já falou sobre essa questão. Por isso que eles foram rebatizados. Porque eles apenas receberam o batismo de arrependimento, ainda antes do batismo com o Espírito Santo, antes da igreja existir. Essas pessoas foram rebatizadas por isso. Porque depois que a igreja chegou, depois que o Espírito Santo chegou, houve a necessidade de um novo batismo, para representar agora fé, o novo nascimento, né? E a regeneração em Cristo Jesus. Já que o símbolo estava errado, eles foram rebatizados. Tá? Então, essa questão aí. Tarefas. Peça a Deus entendimento da presença do Espírito Santo na sua vida. Pergunte a 3 pessoas do seu grupo sobre sua experiência do seu batismo. Ou seja, você que vai ser batizado agora, faça uma pergunta para as pessoas. Irmão, como foi a sua experiência no dia do seu batismo? É para você ter uma noção, né, de como que é, tá bom? Faça anotações sobre como você chegou a entrar no relacionamento com Deus. Compartilhe sua história com alguém. E marque uma data para ser batizado. E Deus nos abençoe ricamente e obrigado pelas oportunidades. Aqui encerramos hoje o nosso módulo Alicerces Firmes.
Que Deus continue a nos ajudar nessa nova empreitada, nessa caminhada, até no dia do arrebatamento da igreja, ou de quando nós iremos partir através da morte para o encontro do Senhor. Que Deus nos ajude nessa empreitada. E que, através das nossas vidas, muitas pessoas possam chegar a conhecer Jesus através do nosso comportamento. E nós possamos aproveitar todas as oportunidades para fazermos discípulos, ensinando as pessoas a terem intimidade com Deus. Meu desejo para cada um de nós, meu desejo de Deus para cada um de nós. Que Deus nos abençoe.